Boa tarde a todos os alunos, alunas, pais, cuidadores, né? As pessoas que estão confinadas em casa aí durante essa quarentena, né? Para poder estar se protegendo aí nessa pandemia, tá ok? Meu nome é Luciano Paes dos Reis, eu sou professor de Educação Física e fisioterapeuta. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância, né, da atividade física perante ao problema, né, da pandemia, ao problema do Covid, tá ok? Então, conforme eu for passando os slides aqui, eu vou estar explicando cada um para vocês de uma forma bem simples, para vocês poderem estar entendendo aí as informações, ok? Primeiramente, vamos entender um pouquinho sobre esse vírus, né? O coronavírus, ele leva esse nome porque ele parece uma coroa, né? Então ele tem um formato, vocês podem observar aí, né? Que ele tem aí um formato de uma coroa, tá? E o coronavírus, existem vários tipos de coronavírus no mundo, né? O primeiro coronavírus datado foi de 1968, né? Só que até então esses coronas, eles não são tão agressivos iguais a esse que veio, né? Então, dentre todos os coronas, o coronavírus do número 19 provoca a doença chamada Covid-19, ok? Então, o coronavírus, ele provoca a doença Covid-19. Por isso o pessoal fala, é coronavírus ou é Covid-19? Coronavírus é um grupo de vírus, né? São vários vírus. Dentre eles, o do número 19 provoca a doença chamada Covid-19, tá bom? Por isso, né, que dentre todos os coronas, o Covid-19 é o que nos prejudica. E a origem já foi descoberta mesmo, né? Eles fizeram uma linhagem e descobriram que foi originado da China, né? Através de morcegos, pelos hábitos alimentares que o pessoal lá da China consome. Então eles consomem muito animais silvestres, né? E animais silvestres contaminados. Então, geralmente crus. Então esse vírus entrando em contato com o ser humano, ele foi sofrendo mutações, e essas mutações foi fazendo com que ele se tornasse mais agressivo, mais resistente e provocasse todos esses males que nós vamos acompanhando aí diariamente pelas redes sociais e pela televisão, tá bom? Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre as vias de contágio do coronavírus, né? Então, as vias de contágio do coronavírus, quer dizer, por onde você adquire ele, né? Por onde ele entra para te provocar a doença, né? Primeiramente, as mãos sujas, pessoal, é o principal foco de transmissão, né? Então, assim, a mão suja, você leva ela na boca, você leva ela nos olhos, né? Você leva no nariz. Então a mão ela tem que ser sempre lavada rotineiramente, né? Tendo uma periodicidade para lavar essas mãos, ok? Pela boca, então, as mãos sujas levam o vírus para essa região, né? Ele não vem andando e entra na sua boca, você que leva o vírus para você, tá ok? Através das vias aéreas, né? No caso do nariz, ao inalarmos as gotículas de saliva de outra pessoa contaminada. Então, por exemplo, quando alguém tosse ou espirra perto de você, essas gotículas elas tendem a se espalhar no ar e vir diretamente no seu rosto, né? Então você aspira essas gotículas que praticamente são invisíveis, né? A olho nu. E essas partículas elas entram dentro do seu organismo e lá começa a desenvolver a Covid-19, né? Os sinais e sintomas. Nós vamos falar um pouquinho à frente. Colocar a mão em objetos contaminados, que nem eu falei no início, né? Levar a mão à boca, aos olhos, ao nariz. Então você está com a mão suja, né? Você vai e coça o olho, coça o nariz, põe a mão na boca, pega um alimento, contamina o alimento, põe a mão na boca, pega um copo ou objetos contaminados, né? Então a gente sempre pede o quê? Para que quando você chega de mercado ou de outros lugares, limpem todos os objetos que você utilizou, você pegou, que você comprou, por exemplo, frutas com casca, né?
objetos de plástico, você pode estar jogando o álcool gel a 70% para poder estar destruindo esses vírus. Tá ok, pessoal? Deu para entender a forma de transmissão? Então nós temos aqui as 3 formas, né? Alguém tosse ou espirra, ou você encosta em alguém doente e deixa em algum lugar tocar o rosto, ou você toca nas gotículas de algum local. E as gotículas podem estar nas mãos de doentes e objetos de uso coletivo. O vírus também consegue ficar até meia hora no ar. Então, por exemplo, quando uma pessoa espirra, esse vírus ele consegue ficar até de 25 a 30 minutos suspenso no ar. Então, se você passa naquele local sem máscara, você vai se contaminar também, né? Então, é por isso a importância do distanciamento de 2 metros, que é uma distância segura para que você não tenha contato com essas gotículas. Dando continuidade. Os primeiros sinais e sintomas, ok? Então, quais são os primeiros sinais e sintomas? O que você sente quando você tem coronavírus? O coronavírus, ele é muito parecido com a gripe comum, né? Qual é a gripe comum? É aquela febre, você sente dor no corpo, febre, coriza, que sair bastante água do nariz, o olho avermelhado, o nariz vermelho, tá? Então, tem muitas pessoas que se confundem. E nessa época agora, entre abril, maio, junho e julho, são épocas mais frias e secas. Então, as vias aéreas ressecam mais, então a probabilidade de você contrair algum vírus é mais fácil. Por isso a importância de você fazer a vacinação contra o vírus influenza. Porque você fazendo a vacinação contra o vírus influenza, quando você sentir um sintoma de gripe, o médico já consegue descartar algumas coisas e já direcionar para o corona. Então a gente fala assim hoje em dia, que quem gripou depois que tomou vacina não é gripe, é coronavírus. Tá ok? Então esse período compreende entre a pessoa entrar em contato com o vírus e iniciar os primeiros sintomas ou mal-estar. Geralmente é do 7º ao 14º dia. Então, entre 7 e 14 dias você começa a sentir os sintomas. Alguns relatam de 4 a 5 dias. Então, quais são os sinais? Tosse seca, febre acima de 37,8 graus ou 39 graus, perda de olfato e paladar. Você não sente o gosto e nem o cheiro dos alimentos. Isso é muito importante perceber. Você come alguma coisa e fala, não estou sentindo o sabor disso daqui, não estou sentindo o cheiro desse alimento. É muito parecido com uma gripe comum, como foi dito anteriormente. O cansaço físico, a dor na musculatura, então assim, a pessoa ela anda uma distância de 5, 6 metros e já cansa, né? E a dor muscular, né? Nós chamamos de artralgia, né? A dor nas articulações. Então a pessoa fica quebrada, vamos dizer assim, né? Dando continuidade. Como podemos fazer para evitar esse contágio? Manter-se distante de um do outro pelo menos 2 metros de distância. Uso obrigatório de máscara. Então, pessoal, pisou na rua, colocou máscara. Coloca a máscara, uma máscara tampando direitinho o nariz, a boca. Nada de deixar a máscara abaixo do nariz, nada de deixar a máscara abaixo do queixo, tá ok? Não ficar tocando na máscara, tá bom? E não só você tem que usar a máscara, o parceiro ou o amigo que estiver próximo, ele também tem que usar a máscara. Então a proteção fica muito. Lavar as mãos constantemente. Se não tiver como lavar a mão, tiver como lavar o álcool em gel a 70%. E evitar aglomeração. Nessa época de frio, o pessoal aglomera demais. Então a aglomeração é uma forma muito fácil de contágio. Tá ok? Dando continuidade. A importância da atividade física na resistência do Covid-19. Então, como nós estamos confinados, estamos fazendo exercícios em casa. Então, a prática da atividade física é uma aliada importante na prevenção com o avanço desse vírus, né? Então, fatores de risco para o agravamento do Covid, né? A atividade física ela ajuda você a perder peso, melhorar o controle glicêmico, né, que é o diabetes, doenças cardiovasculares, né, doenças do coração, doenças respiratórias, entre outras. Mas de maior relevância para nós são essas, onde a atividade física vai atuar minimizando os riscos e diminuindo a força do corona em atacar nossos pulmões, que o alvo do corona maior é nos pulmões. Então nós temos aqui um fortalecimento maior dos pulmões, da musculatura, do coração, perdendo peso, né? Então, sabendo dos fatores de risco, tratando dele com atividade física, né?